Olá, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a nosso podcast You Academy. Hoje a gente improvisou. Estávamos aqui discutindo alguns projetos dentro da Univeb. Tivemos a honrosa visita da professora Cleia Soares. Estávamos falando sobre vendas, sobre negociação, principalmente como enfrentar os novos desafios que hoje estão com vocês quase que todos os dias em relação à rotina profissional de cada um de vocês participantes. E a gente resolveu, né, por conta dessa nossa conversa, estender ela um pouquinho a mais para a gente falar aqui junto com vocês das novas tendências, das novas estratégias, da nova dinâmica, como se faz negócio, como que se promove um processo, um funil de vendas eficaz e principalmente que isso possa refletir em alta performance no seu dia a dia profissional. É isso, professora Caé? Sim, é isso mesmo. Eu estava perguntando aqui, Adriano, como que você começou nessa área de vendas? Porque desde que eu conheci você, eu nunca te fiz essa pergunta. Como que você iniciou aí essa jornada na área de vendas? Já de cara? É, Mas a entrevistada é você, Cleia. nós dois aqui, nós dois. Sabe por que que eu estou fazendo essa pergunta? Sempre o aspecto de onde que você veio, porque tem algumas pessoas que elas são empurradas para a área de vendas e tem outras que dizem: "Nossa, eu amo ser vendedor, eu quero esse desafio de vendas". Eu sempre pergunto, toda pessoa que eu conheço de vendas, eu digo: "Escuta, como que é a tua história? Por onde que você começou?" Bacana. Então vou compartilhar com Sim, vocês um pouquinho dessa história aí para matar a tua sim. curiosidade, né? Bom, eu quando completei 17 anos de idade, terminando o ensino médio, eu sempre tive uma visão muito empreendedora. Meu pai me emancipou, né, porque você só podia ter maioridade civil após os 21 anos. Meu pai me emancipou para que eu pudesse montar minha primeira empresa. Montei lá na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, a Digisoft Computadores e Sistemas. O que a gente fez dentro dessa empresa? Foi a minha primeira experiência empreendedora, foi a minha primeira experiência no mundo comercial, porque eu desenvolvia programas em COBOL, programava em COBOL, mas de repente eu me via obrigado a vender aquilo que era desenvolvido, né? Éramos representantes de uma marca muito conhecida na época, que era a Itautec. Então vendíamos computadores, vendíamos sistemas, mas como que funcionava essa dinâmica, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, em termos de negócios? E comecei, né, toda a minha trajetória profissional, né, como empreendedor, como empresário, muitas cabeçadas, muitos erros. Talvez muito daquilo que a gente compartilha hoje nos programas da Univeb vem um pouco dessa experiência que a gente teve no passado de repente mostrar os atalhos, sejam para os participantes dos nossos programas em company, sejam para os nossos alunos de pós-graduação, compartilhar com eles um pouco dessa trajetória para que, eventualmente, os mesmos erros que a gente cometeu, eles não cometam, principalmente dentro desse aspecto, dentro dessa lógica de fazer uma venda diferenciada, que o cliente perceba que você é um profissional preparado e principalmente que o resultado venha não por uma pressão que você esteja exercendo em cima do cliente, que é empurrar algum produto goela abaixo, mas sim que a venda seja uma consequência de uma postura mais de conselheiro, de consultor junto ao seu cliente. A gente sabe que essa palavra venda consultiva é uma coisa muito em moda, ficou tão banalizada que às vezes a gente até evita de falar, né, venda consultiva. Mas se a gente resgatar um pouquinho dessa experiência, né, de você transformar o processo, o funil de vendas, numa experiência de relacionamento, de interações que visam prestar consultoria para o cliente para que ele tome a melhor decisão, eu creio que aí seja o caminho. E toda essa trajetória, lá desde os 17 anos de idade, né, foi permeando em cima dessa visão. Agora conte a Uhum. sua trajetória, né, Cleia? Olha, eu sou psicóloga, faz 26 anos já que eu sou formada. Eu escrevi livro na área de vendas, hoje atuo, faço treinamentos corporativos. E as pessoas sempre me perguntam assim: mas Cleia, você enquanto psicóloga, por que que se dedicou a estudar a área de vendas? Deixa eu contar para vocês. Eu tinha 16, 17 anos, meu pai é corretor de imóveis, tá? Até hoje meu pai atua. Hoje ele mora em Guaratuba, que é litoral aqui do Paraná.
E ele aposentado, mas ele não deixou a área de vendas, ele continua. Então ele faz de loteamento, faz de terreno. Eu ia com meu pai para os plantões, eu ficava sábado e domingo o dia todo fazendo plantão. Eu ia visitar imóvel, eu atendia os clientes e eu me encantei com essa área, porque a área de imóveis, ela é uma área bem delicada, mas é uma área longa, né, ela tem um trajeto longo para você conseguir fazer realmente a venda. Às vezes tem um cliente que você pode ficar 6 meses, 1 ano, depende de um imóvel até um terreno, às vezes pode levar até 1 ano a jornada de compra desse cliente. Acompanhando meu pai, me encantei totalmente com essa área. Então o que que eu percebo? Hoje os vendedores, de modo geral, quer dizer, sempre foi assim, mas eu tenho percebido mais essa trajetória do vendedor, meta, quero vender, pressão, a empresa colocando aquela pressão, a pessoa entrando naquela pressão. E às vezes o mais simples, todo mundo pergunta: qual que é a técnica de vendas? Eu, gente, é relacionamento, é conversa, é conversar com o cliente, entender o cliente. Então, eu tenho percebido muito que os vendedores da atualidade estão muito ansiosos para fechar a venda, com muitas técnicas por vezes, com muito script pré-preparado, e aquilo que é o principal: quem é você, o porquê, me conte mais tua história, por que que você quer isso? E algumas pessoas falam: não, mas o tipo de venda que eu faço não dá tempo dessa conversa. E dentro disso, Adriano, o que que você tem percebido também da tua jornada, dessas questões que os vendedores têm cometido e que, se eles prestarem um pouquinho mais atenção, o trajeto fica melhor para o vendedor, gente, tá? Para o vendedor, porque é exaustivo você não conseguir atender ao cliente e ficar naquela frustração de não conseguir bater meta, de não conseguir trabalhar. O que que você tem percebido assim dessa jornada também, Adriano? Eu acredito que vendas, ter enxergado agora todo esse. Primeiro que a gente tem que eliminar de vez toda aquela carga negativa que vem com relação à profissão, né, de Hum, vendedor. Do tipo assim, ah, coitadinho, não conseguiu ser médico, dentista, advogado, foi ser o quê? vendedor. Vendedor. E hoje a gente sabe, e isso é comprovado, né, grande parte da economia é girada Uhum. em torno daquilo que hoje um profissional de vendas ou as empresas têm com relação às suas forças de vendas, é o pulmão, é o oxigênio de toda a economia e de toda oxigenação financeira e de produtividade das empresas. Então, uma visão mais estratégica é fundamental. Quando eu falo de uma visão mais estratégica, é tirar essa visão, né, de que o profissional de vendas é aquele que não conseguiu ser nada na vida e foi ser vendedor. Isso Uhum. é um mito, isso é um paradigma, é uma crença extremamente limitante. E a gente sabe hoje, né, de que uma das Uhum. profissões mais difíceis de serem exercidas é a profissão de profissional de vendas, por vários motivos. Ele tem que Uhum. entender do produto que ele vende, e às vezes o produto tem certa complexidade que ele tem que estudar a fundo com relação ao entendimento do que o produto é, o que o produto faz e o que o cliente ganha com aquele produto ou serviço. Temos que entender que hoje, muito mais do que entender de produto, ele tem que entender de estratégia, tem que entender de mercado. Uma pesquisa recente revelou que grande parte dos clientes, como principal fator de atratividade em relação a uma marca ou até mesmo um consultor de vendas, é quando ele percebe que do outro lado da mesa tem alguém que, muito mais do que entender do produto que está vendendo, entende do mercado aonde o seu cliente está inserido. Então, olha que coisa interessante, né? Uhum. Aquele vendedor que sai bater de porta em porta, ou aquele que fica pegando o telefone, ligando para cliente, ou disparando e-mail, ou disparando WhatsApp, tipo metralhadora giratória, não funciona mais, porque você tem que ter um mínimo de customização já desde a fase do atendimento da prospecção. E quem que está dizendo isso? É eu? São os livros, os autores? Não, é o mercado, é a dinâmica do mercado que hoje está exigindo esse tipo de postura. Sim. O que é bem interessante dentro dessa questão toda, o que eu vejo é qual que é o perfil do vendedor. O que que o profissional de vendas ele precisa ter? As características: persistência, resiliência, a questão é estudar comportamento, estudar como que funciona o cérebro humano, neurociência, porque a venda ela é, a gente sabe.
independente do produto, do serviço, ela é emocional. Por quê? Você está lidando com uma outra pessoa que ela tem todos os aspectos da vida dela e como que o vendedor se posiciona com relação a isso. Eu vejo muito vendedor falando: o meu problema é a tabela de preços. Se a empresa melhorar os meus preços, eu consigo vender. O meu problema é concorrência. O meu problema é a estrutura da empresa em termos do marketing. Então, o que acontece? Você terceiriza isso dizendo que o problema está na empresa. E agora, por que vamos pôr uma equipe que tenha seus 5 vendedores, 10, 20 vendedores, com a mesma tabela de preço, com o mesmo escopo de produtos, um vendedor, 2 vendedores se destacam enormemente. Às vezes tem vendedor que fala também, é minha região. A tua região é melhor. É o princípio de Pareto em vendas, né? Sim, 20% da equipe traz 80% do resultado, né? sim. Parece que isso é verdadeiro em algumas Sim. empresas, né? E, Adriano, se você tivesse que voltar lá para aquele menino que começou. Gente, eu gosto muito de fazer esse exercício. Se tivesse que voltar para aquele menino de 17 anos lá que começou. Você aqui, Adriano, tá? Tem uma máquina do tempo, embarcou nessa máquina do tempo, agora você está de frente a frente, o Adriano de hoje, com o Adriano, menino lá de 17 anos, que começou nessa área. O que você falaria para esse Adriano de 17 anos? Caramba, primeiro eu ia me olhar, porque naquela época eu tinha bastante cabelo e era mais magrinho, né? Eu creio que aquilo que a gente defende como tese, como estratégia, quando a gente fala com as empresas, quando a gente fala com profissionais das mais diversas áreas, eu repetiria para mim mesmo naquela época. Primeiro, não abra mão de estudo. Nós vemos hoje uma dificuldade muito grande, principalmente dessa nova geração que já foi obrigada a entrar muito rapidamente no mercado de trabalho, né? Ela pouco tempo tem para se desenvolver como pessoa, como profissional, desenvolver algumas competências, principalmente aquelas competências que vão moldar a sua vida. Então eu diria para mim mesmo, né, para esse menino de 17 anos, né, seja um obstinado por aprender e aprender cada vez mais. Como eu disse para você, né, eu comecei a empreender muito cedo, né? Eu não tinha uma base ainda, seja de faculdade, seja de uma pós-graduação específica, seja um mentor do lado, até mesmo porque 20, 30 anos atrás você não tinha programas de capacitação com a facilidade que nós temos hoje. Então, muito do meu aprendizado ele aconteceu na tentativa e erro, tentativa e erro. E isso, às vezes, é muito caro. Seja sobre o aspecto financeiro, seja sobre o aspecto de perda de tempo, seja, de repente, com relação a você mesmo, quando você se questiona se realmente você é capaz. Então, eu diria isso, né? Seja um obstinado por aprender, né? Nunca desista dos seus objetivos, dos seus propósitos, e principalmente uma coisa que ao longo do tempo a gente veio desenvolvendo, né? A gente nunca tropeça na montanha, percebeu isso? Verdade. A gente tropeça nas pequenas pedrinhas. Ultrapasse, supere as pequenas pedrinhas e logo você vai ver que você superou a montanha. Então, o simples que funciona. Eu não vou começar a estudar agora porque está muito tarde, eu não vou aprender uma competência nova porque eu já estou bem empregado, ou não vou fazer um desenvolvimento pessoal porque eu estou indo muito bem atualmente na minha carreira. Isso são coisas que acontecem de uma forma muito recorrente, né? Só que quando você olha, às vezes, para essas pequenas pedrinhas, ela pode se tornar um grande obstáculo para você lá na frente se você não souber administrá-las e superá-las. Então, olhe com atenção, né, para os pequenos detalhes, desenvolva capacidades, principalmente, e aí eu falo não só para o consultor de vendas, a gente trabalha muito em nível de governança, em nível de sucessão. Grande parte das empresas hoje estão já num processo do segundo ciclo já de sucessão. Antes o pai tocava a operação, hoje é o filho. O filho é muito acelerado, né? Quer fazer as coisas muito rapidamente. O pai meio que é um freio de mão, mas por outro lado a gente não pode, né, deixar de tracionar ou ter velocidade porque você já é engolido, né, pela concorrência ou pela tecnologia. Então, saber dosar velocidade, crescimento e principalmente ter propósito, um horizonte aonde você queira chegar, eu acho que esse seria o grande aprendizado que eu chamaria o Adrianozinho lá de 17 anos num canto e digo, olha,
Negão, vá por esse lado aí. Olha que interessante, né, a questão do aprendizado. Realmente tem profissões que elas são, teoricamente você tem a faculdade específica, tem o curso específico, mas hoje tem na internet vídeos, tem apostilas, tem acessos, tem todo um know-how de pós-graduação mesmo, de cursos. O que é principal? É a leitura de cenário. É entender o que mundo que nós estamos, onde que está o teu cliente inserido. Um dos estudos que nós estávamos conversando aqui antes de iniciarmos aqui, é a questão da inteligência artificial, que é o quê? Nossa, ela ajuda um monte. Hoje, não necessariamente tem pessoas que elas têm habilidade inata de escrita, por exemplo, tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Com a inteligência artificial, você coloca o texto. Hoje, o próprio WhatsApp mesmo já tem inteligência artificial que você consegue corrigir o texto, tem outras também. Então, uma mensagem para o WhatsApp, uma mensagem escrita, uma mensagem por e-mail, uma formalização de um contrato, uma formalização de uma proposta. Então, ficou muito fácil hoje o acesso à informação, você replicar essa informação utilizando a inteligência artificial. O que acontece é o seguinte, hoje nós temos programas que às vezes algumas pessoas elas falam: a inteligência artificial ela já pode substituir o vendedor. Esse vendedor clássico, o tirador de pedidos, sim, com certeza. Agora, aquele vendedor que faz isso que o Adriano falou, que é o conselheiro, que acompanha o cliente, que sabe a jornada do cliente, entende esse cenário, com certeza esse vendedor, nesse cenário agora da nova tecnologia, da inteligência artificial, nossa, ele desponta. Ele desponta como? Sendo essa pessoa que está próximo dos seus clientes, entendendo qual que é esse cenário. Até o Adriano tem sido, né, convidado para desenvolver mais projetos nessa área, né, Adriano? A inteligência artificial, ela não veio para substituir nenhum profissional, mas veio para agregar desde que seja usada de forma inteligente, né? Isso que Sim, o próprio nome já diz, né? sim. Inteligência artificial é para que a gente possa usar as ferramentas e os recursos que nós temos de uma forma inteligente. Essa história de que ela vem ou poderá eventualmente substituir Hum, a mão de obra humana ou a competência humana em algumas atividades, eu tenho algumas reticências com relação a isso, né? Você vem uhum, acompanhando, por exemplo, o mercado de vendas. uhum. Quando surgiu o fax, Sim. fax, gente, já é peça de museu. Todo mundo dizia, e agora não vai precisar mais do vendedor, do É, representante comercial, do RTV, porque o cliente vai passar uhum, o pedido isso. diretamente para a fábrica. Uhum, Depois veio o computador. Nossa, agora é o fax uhum, melhorado, né? E aí o advento dos próprios recursos, além do telefone, uhum, de a gente ter, né, as ferramentas como o WhatsApp e outros uhum, meios de mensagem que você interage com o cliente. E agora, talvez, numa terceira onda, né, terceiro ciclo uhum, de, digamos assim, de revolução industrial, a gente percebe, né, a inteligência artificial permeando quase que todas as situações vividas pela nossa sociedade. É, nós usamos muito esses recursos, principalmente como método de aprendizagem. Só que jamais IA deve servir como muleta ou para substituir aquele olho no olho com relação ao uhum, cliente. O cliente sim. está carente hoje desse olho no olho. A gente vê muitas equipes interagindo via WhatsApp, Uhum, via vídeo, via áudio, e às vezes determinados produtos, os segmentos de mercado demandam esse olho no olho com relação ao cliente. Então, o cuidado é não transformar tanto essas ferramentas atuais que a gente tem de comunicação, como atualmente e futuramente IA, como uma muleta para uhum, tentar substituir o seu talento, substituir a sua competência ou principalmente minar as interações que você tem com o seu cliente. Lembrem, quando a gente fala de técnicas de uhum, vendas, é receita do bolo. Isso tem no YouTube, uhum, tem 50 milhões de páginas aí uhum, falando de receita do bolo. uhum, Só a receita do bolo funciona? Eu costumo contar sempre essa historinha, né? Imagine o seguinte, Cleia.
sábado à tarde, você vai visitar a mamãe querida, a vovó querida. Qual que é a primeira coisa que esse pessoal mais antigo faz quando chega o sobrinho, o filho, o neto querido em casa? Ah, comida boa. Comida boa. Já vai mexendo nas Comida, panelas, na geladeira, nos sim. armários, faz aquela mesa, aquele cafezão colonial, e de repente a mamãe querida vem num pratinho com Uhum. aquele bolo de chocolate e serve um pedaço de bolo de chocolate para você. Você já experimentou esse bolo de chocolate? Nossa, que coisa boa. Agora imagine o seguinte: o mesmo bolo, Uhum. feito no mesmo horário, no mesmo sábado, no mesmo fogão, com o mesmo forno, os mesmos ingredientes, tudo absolutamente igual, mas feito, por exemplo, pela diarista. Eu pergunto Uhum. para você, qual que é o bolo mais gostoso? O da Uhum. vovó, ou da mamãe, ou da diarista? Ah, a gente pode falar o que for, da minha mãe é melhor. Nem da tua é tão bom, hein, Adriano? Da minha é melhor. Daí eu pergunto para você, o bolo é o mesmo, a Sim. receita é a mesma. Por que que você preferiu o bolo da mamãe Uhum. do que o Uhum. bolo da empregada doméstica? Uhum. Ah, o carinho, o amor não tem igual. A atenção que foi feito, a preparação que foi feito, não que a pessoa que seja profissional, pode ser que até tenha, né, isso, mas assim, esse amor que vem, essa preparação toda que vem. E aí que está interessante, É. estudos comprovam que de Uhum. alguma forma a neurociência está muito assim focada em entender esses Uhum. mecanismos de decisão de compra, o que se passa Uhum. no cérebro do cliente, esses Uhum. mecanismos, né, de neurovendas, Sim. mas de alguma forma o cliente percebe quando você é um vendedor vovó, mamãe, ou é um vendedor diarista. Quando o cliente percebe que você simplesmente está lá preocupado com a tua comissão, com a tua meta, com o teu Uhum. resultado, e o teu objetivo é empurrar algo goela abaixo do cliente, de alguma forma, mesmo que você seja muito bom, Uhum. sutil, Uhum. técnico, ele percebe isso. Agora, quando você, antes disso, tenta entender a dor, a necessidade do cliente, tenta Uhum. influenciar ele para uma solução próxima daquilo que você está Uhum. oferecendo. A venda é consequência desse entendimento, desse processo de interação. Então, vendedores, profissionais de vendas, vocês que atuam com vendas, procurem muito mais do que aprender técnicas de vendas, procurem entender um pouquinho o que está por trás das vendas. E às vezes o fator preço, como você falou Uhum. agora, não é um mito, não é o fator determinante. Uhum. Quer ver? Eu vou contar uma outra historinha. Sim. Imagine o seguinte, com exceção dessa época aqui que Curitiba está 30 graus, né, 28 Sim. graus, né? Não sei se vocês sabem, para curitibano, né, 28 graus é Armagedon, é quente pra caramba. Sim. É, imagine assim num inverno, numa sexta-feira chuvosa, com Uhum. frio, né, o teu marido te liga e diz, Uhum. Cleia, você está na rua? Tô na rua. Olha, Uhum. traz um suco de laranja para a gente tomar um café da manhã, nesse sábado de Sim. manhã para nós. Eu pergunto para você, Hum. aonde que 11 horas da noite, com chuva, com frio, com pressa, você cansado, você vai comprar esse suco de laranja? Uhum. No supermercado, a grande rede Uhum. atacadista que tem ali, ou no posto Ipiranga da esquina? Ah, vai no posto de gasolina lá e compra. E aí eu pergunto para você, você não gosta de dinheiro? Sim. O mesmo suco no supermercado custa, sei lá, R$ 6. No posto você vai pagar 10, R$ 12, a Uhum. mesma marca, o mesmo sabor, o mesmo lote Sim. se facilitar. E aí eu pergunto para você, você comprou suco? Ou você comprou conveniência, rapidez, facilidade de estacionamento? Ah, não estou afim de Uhum. estacionar o carro no supermercado. Ah, não estou afim de ficar esperando e achar uma Uhum. vaga. Ah, eu não quero andar do estacionamento até a loja. Ah, eu não quero ficar esperando 20 minutos no Uhum. caixa. Então, quando o nosso profissional de Sim. vendas consegue entender que, às vezes, o entorno do produto é Uhum. muito mais importante que o produto que você está vendendo, e quando eu falo do entorno, eu estou falando de diferenciais que, de repente, Uhum. você possa oferecer, que a tua concorrência não tem, o cliente se dispõe a pagar Uhum. o preço que você está pedindo, independente, né, da concorrência ou do valor que você esteja negociando com ele. Então, entender o que é preço, que é uma venda Uhum. transacional. O que é uma venda transacional? É preço, Isso. prazo, desconto, Uhum. juro, Uhum. parcelas. Isso é uma venda transacional. A venda consultiva, ela está hoje baseada em cima de entender a dor e oferecer valor. Então, você se dispõe a pagar o preço
Porque você não comprou suco de laranja. O que você comprou? A Rapidez, chegar mais cedo em casa, ficar mais rapidamente próxima das pessoas que você ama dentro da tua família, e você comprou tudo isso. E tudo isso foi processado em segundos na tua cabeça e você tomou a decisão de comprar no posto ou na farmácia o suco e não no supermercado. Muito, muito relevante isso. De toda essa questão em termos de profissional de vendas, quanto é relacionamento. Esses tempos até eu estava vendo de volta um vídeo de um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro, ele é muito antigo, gente, ele tem ele já ultrapassou, acho que mais de 60, 70 anos, não me recordo. Então, este livro, Como Fazer Amigos, Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, o básico, do bom dia, do oi, da animação, do sorriso. Eu achei tão interessante no vídeo que a pessoa falava, né, fazia uma reflexão sobre o livro e colocava, gente, o sorriso, porque o sorriso vai, mesmo que você não esteja conversando com a pessoa, você está no WhatsApp, você está numa mensagem por e-mail, uma mensagem conversando, quando você faz o sorriso ou quando você mentaliza isso, o que acontece? Teu cérebro ele fica muito mais disposto e o cliente, isso que o Adriano fala, mas agora vai falar de sentir a energia, mais do que isso, mais do que sentir a energia, essa positividade, essa alegria. Imagina o seguinte, se eu e o Adriano estivéssemos aqui agora, neste momento, sentados aqui conversando, uma voz sem muita empolgação, rapidamente as pessoas sairiam e falavam, legal, tem conhecimento, mas não é isso que eu quero. Então, o que eu percebo muito do profissional de vendas? Essa energia, essa garra. Para mim, assim, o meu pai é uma das pessoas assim que é um dos maiores exemplos que eu tenho em termos de vendas. Por quê? Ele tem 75 anos e ele não para. Ele já se aposentou, ele tem a renda dele, ele mora na praia, todo mundo fala assim, Alencar, você mora na frente da praia, pode curtir, pode aproveitar. Chega na casa, ele fala, hoje eu fui lá ver um terreno com um cliente, hoje eu fui lá desembaraçar uma propriedade que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aquele gás, aquela alegria que ele fala. Então, esses tempos eu estava lá vendo ele conversando com um, conversando com o outro. Eu disse, gente, é isso, essa energia, essa alegria do vendedor, essa disponibilidade para você acreditar naquilo que você faz e você ter essa interação toda. O cliente, esse processo todo, essa jornada toda, o cliente ele vai optar por esse profissional de vendas. Então, técnicas são importantes. Volta lá, leia o livro, porque acho que vale a pena a leitura desse livro. A releitura desse livro, a releitura bacana. desse livro. Mas você sabe que isso tem uma certa influência. Eu me lembro Sim. que um dos primeiros clientes nossos aqui na Web, e já tem uns 20 anos, a gente estava atuando numa grande operadora de telecom. Sim. E o processo era capacitar e desenvolver técnicas de vendas, né? Que na época era televendas, hoje é inside sales, né? Que chique. Para 300 operadores de mercado telecom. Sim. Tá? Só que lá no andar do prédio, você tinha 150 colaboradoras de um lado, 150 do outro lado, um elevador no meio, o posto do elevador. E né, a gente juntou todas essas duas equipes num auditório só e desenvolvemos treinamento. Ao final dos 5 dias da imersão do treinamento, foi uma coisa interessante, porque a gente havia solicitado para o pessoal da direção, para metade daquele time, ou seja, sei lá, para o lado direito lá da equipe, para aqueles 150, eles comprassem única e exclusivamente um espelhinho, desse tamanho aqui, tá? Um espelhinho. E que esse espelho fosse colocado na frente ali da posição da PA, né, do ponto de atingimento que cada uma dessas operadoras atuavam. E a única coisa diferente que a gente pediu para essas 150 que receberam o espelhinho era o seguinte, olha gente, quando vocês forem ligar para um cliente, você olha no espelho, imagine que você está ao vivo sentado na frente do cliente, então a tua postura, a tua voz, o teu sorriso tem que ser como se você estivesse falando ao vivo com o cliente. E depois de 3 meses a gente foi medir o resultado da equipe que tinha o espelho e da equipe que não tinha o espelho. Foi surpreendente. 38% de conversão a mais da equipe que tinha essa postura, que o cliente não estava vendo, mas simplesmente a postura, o sorriso, né?
o cuidado com a barba, com o cabelo, com o batom, como se estivesse falando ao vivo com o cliente, impactou no resultado. Daí vieram algumas críticas, né? Ah, mas é porque deu certo das melhores estarem aqui desse lado. Então tá bom, beleza, vamos Vamos trocar, trocar. né? Quem tem espelho vem para cá, quem não tem vai para lá, muda. 3 meses fomos medir o resultado. O que aconteceu? Equipe que estava sem um espelho, mas sabia do modelo, começaram a performar mesmo os 38%. E a equipe nova, né, começou a performar em torno de 41% a mais, só por esse pequeno ajuste. É claro que outros fatores lá né, influenciaram, mas ficou muito marcado para mim, às vezes, como o sorriso, ou aquele, hoje nos dias atuais, né, principalmente se eu estou numa venda B2B, ou até mesmo B2C, a gente ter aquele verdadeiro sentimento de que você quer ajudar de fato o cliente. O cliente percebe como de fato você quer contribuir com o sucesso dele. Em essência, é isso que nós vendemos. A gente não vende produtos, serviços. A maioria dos produtos, serviços que nós temos é commodity. O que o cliente está comprando? Algo que faz bem para ele. Tanto é, né, que a gente tem a velha ladainha, né? Ah, característica, benefícios, valor, né? Benefício, do latim, bene officiale, ofício do bem. Ou seja, as pessoas compram algo que lhe fazem bem. Então, quando ele percebe que do outro lado da mesa tem alguém genuinamente interessado em ajudar, em contribuir, em ser conselheiro, a venda é mais fácil. A venda é consequência de todo esse esforço. E quando você falou do sorriso, me veio dessa história aí que eu acho que é bacana compartilhar. É importante, né? Traz uma questão de valorização, porque o que eu percebo hoje? Lógico, enquanto psicóloga, tenho atendido, tenho trazido muito pessoas, ansiedade, depressão, tristeza. O Brasil está no ranking aqui das doenças mentais, significativamente. Então, o que eu tenho percebido? O vendedor, de forma geral, o profissional de vendas, de forma geral, alguns decaíram em termos desse humor todo. Então, às vezes a pessoa vem para um evento de vendas, nossa, eu quero a técnica tal, a técnica tal, a técnica tal. Ok, é importante, tá? Ah, como que funciona para minha área? O que parece que tem aquela resposta mágica que você vai falar a resposta, a técnica em si que vai ser a propulsora que vai dar o resultado boom para vendas. Lógico, isso é importante. O Adriano, eu aqui, nós trabalhamos muitas técnicas, tem muito isso. Mas antes de tudo isso, vem essa preparação que eu percebo o seguinte: como às vezes o profissional de vendas, muito pressionado pela empresa ou por si mesmo pressionado, o que acontece? Cai a produtividade. O que cai a produtividade? Hoje nós temos o benefício da tecnologia, mas vou perguntar: quantas vezes fica lá no Instagram, roda para cá, para lá, para cá, para lá, para cá? Vai lá no WhatsApp, tem grupo da família, grupo não sei de quem, grupo da. Tem empresas, Adriano, que eu tenho trabalhado. Esses dias eu fui em uma empresa, eles estavam com 10 grupos de WhatsApp. Sabe o que é menos de 500 colaboradores dentro da empresa e 10 grupos de WhatsApp? Eu falei, gente, a pessoa não faz mais nada, né? Ela passa o dia no grupo do WhatsApp. Então, voltar também para o teu mental, agora além do teu mental, como que você está com a tua produtividade de tempo? Por quê? Tem alguns profissionais de vendas que eles ficam realmente, tem um ambiente de trabalho no escritório, fica sozinho ou com mais pessoas, e tem muito, hoje é muito comum também, às vezes, o vendedor trabalhar em casa ou viajando. Então, nós temos vários profissionais. Então, eu tenho trabalhado muito, comigo mesmo eu tenho trabalhado isso, com as pessoas também, técnicas de produtividade. Como que você vai fazer olhar para o teu tempo e como que você vai conseguir para a tua vida pessoal, para a tua vida de trabalho, principalmente manter o teu mental e olhar para a tua produtividade. O Adriano, pelo que eu conheço aqui, é uma pessoa extremamente produtiva. Gente, eu acho que é uma das pessoas mais produtivas. E atende viagem, vai para cá e faz podcast, e faz, nossa, um milhão de coisas. Como é que você considera, Adriano, essa tua produtividade? Tô com saudade daquela novela lá que É. tinha o clone, né? Seria bom se a gente pudesse ter um clone. Mas é tudo questão de gestão de tempo, Sim. né? A gente tem aí várias ferramentas, vários recursos. É o conceito de você ter uma empresa ágil. Sim. É focar naquilo que é importante e não, às vezes, aquilo que é urgente.
E Uhum. às vezes aquilo que é importante você não dá prioridade de vida e daqui a pouco vira urgente. E Uhum. se você for ver a tua agenda, grande parte do dia você está fazendo o quê? Apagando incêndio, Uhum. resolvendo problemas. E chega ao final do dia, olha para trás, viu que grande parte do teu dia foi gerenciando crises. Uhum. E tendo muito pouco tempo para pensar, planejar, produzir e se desenvolver em termos de estratégia. Então, eu tento me policiar com relação a isso. Uhum. Focar naquilo que é importante, nem sempre aquilo que é urgente é importante, e nem sempre aquilo que é importante é urgente. Uhum. Mas é aí que está o perigo. Como nós pegamos aquilo que é importante e deixamos de lado, daqui a pouco se torna importante, e daí vira uma crise para ser gerenciada em termos de prazo. Aqui na empresa, a gente até brinca, né? Nós temos os prazos catástrofes e tem alguns prazos Armagedon, né? Que você, Uhum. inclusive, já participou de Já. alguns, né? Clientes que demoram 2 meses para decidir, mas quando decide, olha, eu quero já começar na quarta-feira de Uhum. cinzas. É Uhum. possível? Vamos lá, né? Sim. Então, gestão do tempo é fundamental. Outro aspecto é você elencar aquilo que você tem como prioridade. Então, tem Uhum. várias atividades que você pode delegar. Sim. Eu, até pouco tempo atrás, tinha uma dificuldade enorme de delegar. Uhum. Fui aprendendo aos poucos a delegar. Então, você tem que ter um time realmente que te Uhum. acompanha, um time que realmente pense, haja da maneira que você Uhum. pensa e age, de modo que ele possa te dar sustentação. Grande parte daquilo que se realiza, a gente traciona porque tem um time bacana por trás. Uhum. Então, eu acredito que essas duas frentes, né, são fundamentais para que a gente possa gerenciar esse turbilhão de coisas, de atividades, de compromissos, de viagem, de clientes, que a gente tem tido aí ultimamente. E graças a Deus, né? Dá certo. Se você me visse aqui com tempo de ficar ali no WhatsApp ou lendo o jornal, opa, alguma coisa está errado, alguma coisa precisa ser modificado. Mas a Sim. correria faz parte do jogo, é o que eu Uhum. gosto, acho Uhum. que está no nosso DNA. E Uhum. principalmente esse sentimento de que, de alguma maneira, você está ajudando alguém ou uma empresa a ser melhor. Tanto é que a gente tem muito esse mantra, né? Transformamos pessoas em empresas. De que Uhum. maneira? Provendo capacitação, treinamento, mentoria, consultoria, até mesmo, né, Uhum. essa ferramenta nova para nós, né, a Univeb, as outras empresas do grupo até então eram muito analógicas, né, a pandemia nos fez repensar estrategicamente o negócio, mas a gente tem ainda um pezinho no analógico, né, mas usufruindo sim todos os recursos que a tecnologia hoje nos permite. Legal, essa questão de produtividade, o Adriano contou, né, faz Adriano, até falando nisso, sabe que eu tenho percebido também? Uma dificuldade muito grande, dos líderes que fazem a gestão das equipes comerciais. Porque assim, lógico, a nossa fala aqui, nós estamos falando com o profissional de vendas. E o que que se percebe as empresas têm feito muito, né? Pega o seu melhor vendedor, o melhor vendedor, opa, muito bom esse vendedor, olha, vende pra caramba. Vamos colocar para gerenciar e vamos colocar 20 pessoas, vamos colocar 30, 50, sei lá, faz aquela loucurada toda. Simplesmente a pessoa hoje é um profissional de vendas, amanhã já está sentado na cadeirinha ali, é o Como líder, gerente. Muito bacana essa como tua gerente. colocação. Isso a gente encontra quase todos os dias nos clientes que nós atendemos. Uhum, Nós temos que entender, o cliente, quando ele faz uma promoção sem um devido planejamento, ele corre um risco muito grande de perder, às vezes, o melhor vendedor e criar um gerente que é totalmente ineficaz. uhum, Por quê? O vendedor, ele é treinado, cobrado, desenvolvido para um desempenho individual. O gestor, o líder, ele é uhum, treinado, condicionado, cobrado, tem os KPIs dele, os uhum, indicadores para um desempenho em equipe. Então, se uhum, você não faz a devida transição de aquisição de competências, de estratégia ou de ferramentas, para ele sair daquele mindset uhum, de vendedor para um mindset de líder, sem uma respectiva transição, as empresas correm o sério risco, né, de não uhum, ter performance, de criar uhum, frustração, principalmente às vezes perder
o colaborador por conta de uma transição não muito adequada que efetivamente não foi feita, né? Então, é trabalhar, né, esses aspectos. Uhum. É o que eu vejo muito da questão do líder. Não adianta, gente, é formação, tá? É formação acadêmica, formação técnica. A Univeb aqui, o Adriano tem várias propostas de estudo mesmo. Precisa o estudo. Eu sempre digo o seguinte: qualquer profissão, não só o profissional de vendas, é a questão do estudo técnico, tá? Das técnicas, do ferramental necessário e da questão comportamental também. Dentro dessas propostas de treinamento mesmo, Adriano, acho que é interessante aqui passar para o pessoal assim, o que Pô, tem, né, em termos de proposta mais acadêmica, mesmo, mais formal mesmo para o vendedor. legal. É, eu acho que nós podemos estender um convite, né? Sim. Nós estamos aí na véspera do Carnaval, mas dias 18 e 19 de março, aqui na Isso. Univeb, a gente está se preparando para receber aí um time bacana para discutir justamente tudo isso que nós estamos falando, né? Uhum, O nosso Master em Vendas e Negociação. Você uhum, gostaria de falar um pouquinho mais? aham. Porque essa programação ela foi feita pensando em quê? Nesse profissional vendedor, no líder, e pensando da seguinte questão: quais são os comportamentos que o profissional precisa desempenhar? Quais são os requisitos? Por quê? Às vezes, para o profissional, parece muito óbvio. Ah, eu tenho que ter persistência, tenho que ter motivação, produtividade, gestão do tempo. Mas como? Quais são as ferramentas para isso? Porque, racionalmente, todos nós sabemos dessas características. Trabalhar a parte comportamental, além da parte comportamental, existem técnicas, tá? Porque como que você faz, por exemplo, hoje eu recebi uma pessoa que fez uma abordagem para mim via rede social. Eu falei, meu Deus, queria me vender um produto na área de vendas, e a abordagem foi: meu nome é tal, que horas que nós podemos marcar, eu tenho o serviço tal. Então, trabalhar quais são as técnicas de todo esse processo. Então, dentro disso, com material, com conteúdo, com aulas, com práticas. Até às vezes o profissional de vendas ele vem para uma sala de aula e também não aguenta. A gente sabe que o profissional de vendas, se ele ficar ali só teoria, 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 slide por slide, não vai É, aguentar. Precisa de práticas, treinamento café com PowerPoint, né? Não funciona. precisa de algo voltado para esse profissional. E a Univeb criou esse programa muito pensado em quem é esse vendedor para trazer para a prática mesmo. Qual que é o objetivo? Que a pessoa venha para a sala de aula, se envolva com outros profissionais também e saia fazendo aplicação. Porque é isso que a empresa quer, é isso que o profissional precisa. Como que eu vou sair daqui um profissional melhor e como que eu vou aplicar tudo isso na minha prática e ter muito resultado? Bacana. Então fica para vocês o convite, né? Dia 18, eu e a Cleia, dia 18 e 19 de março, estaremos aqui na Univeb. Vocês vão ter ao final desse podcast o link, as informações. Todos vocês estão totalmente convidados para que a gente possa, além destes temas que a gente adiantou aqui nesse podcast, a gente possa avançar não só em técnica, mas também em estratégia. E isso é para ambos os públicos, seja para quem esteja hoje atuando no B2B como no B2C. Vocês vão perceber que é um treinamento muito prático, muito dinâmico, não vai ser café com PowerPoint, é muito dinâmico no que tange a aplicabilidade de algumas ferramentas. Vocês não vão ver o tempo passar. E a gente está fazendo um experimento, né, de horário. Vamos fazer aqui um laboratório, né, Cleia? A gente vai começar às 2 da tarde para que até às 6, 6h30, todo mundo esteja já liberado para estar junto de suas famílias. Às vezes é um horário em que tenha que ser negociado com a empresa onde vocês trabalham, mas de repente vocês podem levar até esse convite, né, para a sua gerência, para a sua liderança, e quem sabe, na maioria das vezes isso acontece, a própria empresa venha eventualmente a patrocinar essa capacitação. Eu sempre digo que time que não treina não ganha campeonato. Vendedor, consultor de vendas, independente do mercado onde ele esteja atuando, que não treina, dificilmente vai ter resultado, vai ter performance. Pense nisso. Mais alguma coisa para concluir, Cleia? Sim, estamos aqui dispostos e fazendo esse trabalho
muito dentro de técnicas, dentro de comportamentos, justamente para ter efetivação na parte prática. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Tivemos esse podcast ao vivo, mas logo estará disponível numa versão editada para todos vocês. E sempre que vocês precisarem ou quiserem trocar algumas ideias ou quiserem trazer novos temas aqui dentro do You Academy, esteja totalmente à vontade e pode mandar o seu e-mail para corporativo@univeb.com.br, sugerindo temas, sugerindo entrevistados, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nível e o ambiente de negócios do nosso país. Valeu? Um abraço! Até!